Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24, ele começa dizendo o seguinte: E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dize-lhe ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que comamos. E mais ela, aconteceu o quê? O que ela fez? Escondeu o quê? O seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Olha que coisa que aconteceu aqui em Samaria. Samaria estava sendo o quê? Atacada pelo rei que Ben-Hadad da Síria. E você sabe que as cidades de antigamente eram cercadas pelos grandes o quê? Pelos grandes muros, certo? As suas grandes fortalezas para o quê? Para proteger do inimigo. Você lembra de Jericó? As mulheres de Jericó caíram, não caíram? Eram largas, espessas, eram muralhas que jamais alguém imaginou que poderia acontecer alguma coisa com Jericó. Mas aconteceu porque Deus ajudou. E essa cidade aqui de Samaria tinha também seus muros. Não era igual de Jericó, mas tinha seus muros. Para proteger contra os inimigos. Está certo ou não está certo? Está certo, não está? Era uma fortaleza que era feita para isso. Então foi feita nessa cidade de Samaria os seus muros. Só que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar contra esse povo. Esse rei convoca o seu exército e vai para cima querendo conquistar o quê? Samaria. Ele chega a um certo ponto, você imagina comigo, pense comigo aqui agora, preciso que você pense comigo, imagine a cena. Vocês que, ainda mais vocês que já viram muitos filmes por aí, das épocas antigas, você imagina uma cidade que está totalmente cercada por muros. Então, só entra por uma porta, né? Uma porta de entrada, uma porta de saída. Agora, você imagina nesses muros, nessa porta de entrada, para um exército grandioso. Por onde as pessoas iriam sair? Teria como sair? Então só teria como aproveitar o que estivesse lá dentro. Mas imagina que vai passando dias e mais dias. Isso também é uma estratégia de guerra que os reis usavam muito naquela época. Se a cidade era fortalecida, tinha seus muros, só tinha uma entrada e uma saída. Que tivesse 2 também poderia ser. Mas o que acontecia com o exército? Ele cercava a entrada e a saída. Ninguém entra e ninguém sai. Qual o intuito de fazer isso? Se ninguém entra, ninguém sai, o alimento vai entrar? Vai entrar ou não? Não, também não entra. Não entra e nem sai. Vai passando dias e mais dias, e mais dias, e mais dias. Às vezes passavam meses. O que ia acontecendo? Ia acabando o alimento, a comida. Ia ficando uma cena literalmente de guerra. Ao ponto de 2 mulheres, o rei estava ali, andando pelos muros, vendo o que estava acontecendo em sua cidade, vendo o que estava acontecendo com o exército lá fora do rei da Síria, e ele continua vendo até que uma mulher aborda ele. Meu senhor, meu rei, nós fizemos um trato aqui. Eu e essa mulher, nós tínhamos 2 filhos pequenos. Olha que ponto chegou. Quando as pessoas não veem mais saída para a situação. E ela fala, olha, nós tínhamos 2 filhos pequenos. Em meio à fome, à pobreza, à escassez de alimento, em meio à angústia que nós estamos vivendo,
nós fizemos um trato. Que trato era esse? E um dia, eu como o seu filho, nós vamos fazer aqui. E no outro dia, eu como o seu, nós vamos comer o seu. Olha que ponto chegou a situação de guerra em Samaria. Estava tendo guerra lá dentro? Não, somente fora, né? Estava só cercando os muros, mas não entrava alimento. As pessoas estavam começando a passar fome, e a fome levou essas duas mulheres a chegarem nesse trato. Só que a primeira aceitou e foi e fez. Matou seu filho, e as duas ali comeram, como diz a história. Mas no dia seguinte, no momento da outra entregar o seu filho para que elas pudessem comer, para não ir ali passar fome, ela decide não entregar o seu filho. E ela vai para falar com o rei. O rei, ouvindo aquela história, ele fala o quê? Primeiro já chega, você vê como é que o rei fala, né? Você vê que no versículo, que ele fala aqui, ó, no versículo 27, que ele fala: se o Senhor não acode, de onde te acudirei eu? Se o Senhor não está ajudando nessa situação, que dirá eu? Olha o ânimo que já estava o rei. O rei estava confiando em alguém? Já não estava confiando em mais nada. Ele já está falando: olha, se Deus não está te acudindo, se Deus não está nos ajudando, se Deus não está aqui fazendo alguma coisa por nós, quem dirá eu? E a mulher conta a história para ele da situação. Ninguém entrava, ninguém saía, não havia alimento, não havia aos olhos humanos solução. Não havia o quê? Um caminho. Não havia caminho. As pessoas desesperadas fazeram um ponto de mães entregarem seus filhos para que possam se alimentar. Olha que ponto chegou a situação. Olha que ponto grave chegou a situação aqui de Samaria. A situação já estava feia. A fome chegou a um nível totalmente extremo, de não haver mais solução. E o rei escuta essa história, e quando ele escuta essa história, o que ele faz? Você viu o que ele faz? Ele rasga as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. As suas vestes rasgadas simbolizavam o quê? Humilhação total. Porque ele se viu numa situação que não havia saída. Não havia mais o que fazer. Aos olhos humanos já estavam totalmente as coisas perdidas. E talvez está assim na sua vida. Situações acontecem que para você, talvez você está tomando já medidas totalmente drásticas. Porque a maioria das vezes nós deixamos de confiar em Deus, começamos a confiar nas nossas próprias forças, no nosso próprio conhecimento e deixamos Deus de lado. Confiamos que sabemos o que é melhor para nós. Aquelas mães, no intuito, achando que estavam fazendo o que era melhor para elas. Elas estavam fazendo o quê? Se alimentando, tomando uma medida totalmente drástica e incabível. Matar os seus próprios filhos para se alimentar. Olha que ponto chegou uma pessoa que não vê mais solução para nada, que não vê mais caminho nenhum para se seguir. E nós estamos assim às vezes, tomando medidas drásticas, situações que se fosse olhar aos olhos de Deus, teríamos saída. Mas quando nós confiamos na nossa própria expertise, na nossa própria inteligência, nós confiamos na nossa própria força. E na nossa própria força, nós não conseguiremos enxergar, ver e saber o que Deus quer de cada um de nós. Nós não conseguimos chegar para saber o que Deus pretende da minha e da sua vida. Você sabe que Deus te ama, não sabe? Você não sabe disso? Que Deus te ama, que Deus tem um propósito lindo para a sua vida, maravilhoso. Você sabe disso? Talvez você esteja enxergando, mas você pode ter certeza que Deus tem um propósito grandioso para a sua vida. Mas você tem que fazer o quê? É confiar nele. E muitas vezes nós não estamos fazendo o quê? É confiando. Porque aonde Deus vê uma saída, e talvez Ele mostra para você, mas para você, quando nós estamos chegando com nossos olhos carnais, nós estamos chegando nada, somente
problemas. Nós não enxergamos soluções. Nós enxergamos somente dificuldades, adversidades, situações perigosas. Mas como é que eu vou fazer isso? Será que isso vem de Deus, se não vem? Nós humanos começamos a perder o quê? A esperança. E a Bíblia diz que Deus usa os loucos para confundir o quê? Os sábios. Porque o sábio se apoia na sua própria inteligência, no seu próprio conhecimento. Eles param de ver o sobrenatural de Deus. Eles param de acreditar, de ter fé que Deus faz milagres e apenas enxergam aquilo que eles querem enxergar. E deixam de confiar. E deixam de acreditar que Deus pode fazer impossível. E deixam de acreditar que Deus pode abrir uma porta aonde não há nada. E Deus pode abrir. Mas nós deixamos de confiar aonde Deus vê caminho, aonde Deus vê solução. Nós deixamos de ver totalmente as situações. Porque nós estamos confiando em nós mesmos. Tomando as nossas próprias iniciativas. Tomando as nossas próprias decisões. E às vezes é aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que não nos promove para mais perto de Deus. Mas aquilo que nos afasta do caminho que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que Deus quer que você siga. Muitas vezes, você passando por uma situação, Deus falou com você para fazer algo. E você achou que era difícil demais fazer isso. Você achou que era impossível fazer tal situação. Você achou que Deus falou com você, mas isso não era para você, porque aos seus olhos, aquilo era impossível de fazer, de acreditar que Deus poderia estar mandando você fazer isso. Muitas pessoas caem nesse erro, porque Satanás começa a colocar na sua mente acusações, de que você não merece tal coisa, de que você não tem força para isso, de que você não é capaz de fazer tal situação. Mas se Deus está colocando no meu e no seu coração, é porque Ele vai fazer o quê? Vai nos capacitar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar, vai nos mostrar como agir, como proceder, mas nós não fazemos o quê? Nós não confiamos nele, nós não acreditamos nele. A nossa esperança deixa de estar nele para estar nas nossas próprias forças. Ele pode mostrar um caminho, mas se eu não acreditar, vai adiantar alguma coisa? Sim ou não? Não. Ele pode mostrar uma solução, não pode? Pode ou não pode? Pode mostrar para você, falar, olha, fulano, João, Maria, faça isso. Mas se você não fizer, não vai adiantar de nada, a sua vida vai continuar da mesma maneira. Então não é só o ato de você saber um caminho, é de você ter fé, de confiar que Deus que está te fortalecendo, que Deus que está te guiando, que Deus que está te mostrando o caminho. Senão você pode orar para que Ele possa abrir um caminho para você, aonde não há mais caminho. Mas se você não confiar que Ele que é o centro de tudo, que Ele é que vai te guiar, não vai mudar em nada a minha vida se eu não confiar nele. Não vai mudar em nada a sua vida se você não confiar nele. Você tem que acreditar, ter fé e saber que Deus é o seu guia. Que Deus é o que te mostra o caminho que deve andar. E confiar. E jamais retroceder, continuar caminhando. No capítulo 7, logo depois que acontece tudo isso, o rei estava ali, se humilhou, rasgou suas vestes. Logo depois ele fala para chamar Eliseu, porque ele queria falar. No capítulo 7 de 2 Reis, passa aí o capítulo 7, versículo 1, Eliseu começa a dizer o que iria acontecer. Era um homem de quê? De Deus, não era homem de Deus? Até então, nenhum homem de Deus havia falado, somente os outros que estavam vendo a guerra, a situação. Mas o homem de Deus estava lá, não estava lá no meio? Estava lá. E ele, versículo 1, ele diz o seguinte, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase é o quê? Quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada
por um ciclo a porta de onde? De Samaria. Olha que coisa. Os homens estão ali cercados, suas famílias cercadas, mulheres, crianças, ao ponto de você ver o que está acontecendo ali, de começarem até a matar os bebês, as crianças para se alimentar. O caos está totalmente instalado naquela cidade. A situação estava difícil, complicada, era algo inexplicável de se você chegar a comentar. Como você pensar isso acontecer hoje em dia, na sua cabeça, é inadmissível, não é? Se chegar a esse ponto, é inadmissível. Mas naquela época também era inadmissível chegar a esse ponto, mas a situação estava tão ruim, as pessoas estavam começando a perder somente também os seus sentidos. Do que era certo, do que era errado, elas estavam somente fazendo. Elas perderam a direção, o caminho. Elas estavam tomando suas próprias decisões naquilo que elas achavam certo. E chega um homem de Deus, Eliseu, que também estava lá, vendo toda a situação. O rei chama e ele fala o quê? Olha, amanhã, quase é este tempo, então amanhã, quase nessa mesma hora, a situação vai mudar totalmente. Como é que uma pessoa acredita nisso, vendo o estado que estava a cidade de Samaria? Se você ter fé, você vai acreditar? Somente com fé. Sem fé, você não acredita que a situação pode mudar. Porque o caos estava totalmente instalado. As situações de ruína estavam totalmente instaladas. Já não tinha mais para onde olhar, para onde ver. Dias já tinham se passado, talvez semanas, e o caos estava totalmente terrível. Sem comida, poderia estar sem água também, poderia estar sem muitas coisas. E a situação ficava cada vez pior. Cada dia que passasse, o exército lá protegendo, ia ficar cada vez pior. Os homens, os guerreiros, se fosse falar assim, não, mas não vão sair para guerrear. Como? Como eles iam sair para guerrear? Você imagina, o exército de Samaria já era mais fraco, certo? Você imagina as pessoas há muitos dias sem comer. Como elas ficam ainda? Mais o quê? Mais fraco ainda, né? Mais debilitado. Se não come, não tem força. Então o exército do rei da Síria era o quê? Era maior, era mais forte e estavam totalmente muito bem alimentados, fortes. Os homens estavam prontos para guerrear, mas adotaram uma tática para não ter mortes, para não ter sangue, só cercou a cidade. E ali o povo estava o quê? Padecendo. Cada dia que passasse ficava ainda pior. Mas chega um profeta de Deus, um homem de Deus, ungido pelo Senhor, e começa a falar que amanhã, nesse mesmo tempo, a situação irá mudar totalmente. Então, de algo que estava totalmente precário, algo que estava totalmente difícil, a situação começa a mudar. Mas como eu vou acreditar numa situação dessa? Como aos meus olhos carnais, eu vou acreditar que a partir de amanhã a situação vai mudar de tal jeito que vai começar a fazer quase sobrar. Vai ficar tudo barato. Vai ter para todo mundo. Todo mundo vai poder se alimentar, todo mundo vai poder voltar a ser o que era antes. Como? Se eu não confiar em Deus, se eu não acreditar em Deus, se minha fé não estiver voltada a acreditar e confiar que Deus está comigo, como eu vou confiar nisso? Como eu vou acreditar? É o que eu falei. Muitas pessoas, às vezes, Deus está falando alguma coisa no seu coração para você fazer, mas os seus olhos carnais, aquilo que você acha que é correto a se pensar, você vê, você olha e não vê saída. Você observa e não vê como proceder, porque você fala, não é possível que vai dar certo isso. Eu não vou nem tentar, não vou nem fazer, eu não vou nem acreditar, porque isso é impossível. Esse povo também poderia pensar assim, você vê que, vamos continuar lendo. Ele fala, olha, amanhã, nesse mesmo tempo, haverá farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O que acontece depois? Porém, o quê? O que era? Porém, um capitão em cuja mão do rei fazia o quê? Se encostava.
Respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia fazer isto. Então você tem um capitão, um homem bravo, respeitado, cuja a mão do rei se encostava nele. Eu já expliquei aqui uma vez, a famosa, quando ele fala a mão do rei, era o capitão que era o conselheiro também do rei. O rei se portava muito para ele para tomar decisões. O seu conselho era muito bem valioso aos olhos do rei. Era conhecido como mão do rei. Era o cara que era escolhido, um dos principais conselheiros do rei. Então esse capitão, o escolhido pelo rei para estar junto com ele, além de ser capitão e ser mão do rei, um conselheiro do rei, ele fala o quê? Como pode, você não está vendo nosso caso, mesmo que Deus abra a janela dos céus, como poderia acontecer isso? Aos nossos olhos carnais, é o que todos nós, o quê? Pensaríamos, não era isso? Olhando aos olhos carnais, não confiando na palavra de Deus, no nome de Deus que era Eliseu, se nós não confiarmos, nós também pensaríamos da mesma maneira. Ora, o caos está instalado, a situação está difícil, a situação está totalmente impensável de ter uma solução. E como é que pode que amanhã vai acontecer algo dessa maneira? Muitos pensariam assim, inclusive o capitão. Claro, eu penso que para ter um capitão e ser mão do rei, ele não era nenhum ignorante, nenhum burro, muito pelo contrário, né? Era uma pessoa, no mínimo, um pouco inteligente, não é isso? É ou não é? É um capitão, é um conselheiro do rei, o mão do rei. Mas ele está pensando somente com seus olhos carnais. Aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está somente olhando, as situações tão ruins acontecendo. E esquece que existe um Deus que faz o quê? Milagres acontecerem. Um Deus que abre caminhos, um Deus que abre janelas, que abre portas. Não importa como Deus irá fazer, mas apenas confie em Deus. Acredite em Deus. Coloque suas expectativas diante de Deus. E deixe que Ele cuide da sua vida. Deixe que Ele faz acontecer. Apenas confie. Porque o difícil para nós é confiar. É acreditar que Deus pode mudar uma situação. Ainda mais se a situação for difícil aos nossos olhos. Nós não confiamos. Nós acreditamos que Ele pode mudar a situação. E Ele está falando somente o quê? É para confiar. Você vê que Ele fala, olha, como é que pode? Mesmo que o Senhor fizesse janela nos céus, poder-se-ia fazer isto. E Ele disse, o profeta Eliseu. O que Eliseu disse aí? O que Eliseu disse? Leia, para que você possa entender. Eis que o quê? Eis que verá com os teus olhos, porém o quê? Porém, você não irá o quê? Comer. E você vê que, quando você duvida dos planos de Deus, quando você duvida das situações que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode fazer milagres na sua vida, você começa a se esfriar com Deus. Você começa a duvidar, a não ter fé, a não acreditar que Deus faz milagres acontecerem. Aquele povo, quando saiu do Egito, o povo era o quê? Escravo, não era escravo? O povo era escravo. O povo já tinha visto várias pragas acontecerem e Deus sempre livrar a cada um deles. Não tinha visto? Tinha, não tinha? Várias coisas tinham acontecido, várias situações acontecido, maravilhosas. Olha que coisa interessante. As pragas atingiam o povo egípcio, mas não se estendia ao povo hebreu. Então olha que coisa interessante. O povo não sofria, mas os egípcios sofriam. E eles viram situações acontecendo, milagres maravilhosos Deus fazendo, mas até que chegou o ponto que foram libertos. Olha,
Faraó fala, vai, suma com esse povo daqui, que só tem trazido situações difíceis, complicadas. O povo chega diante do Mar Vermelho. Aquele mesmo povo que eu falei para vocês ainda há pouco, que tinha visto coisa maravilhosa, não foi esse mesmo povo? Foi ou não foi? E qual foi a primeira situação quando eles viram o Mar Vermelho? Para onde que eles foram falar? Para quem? Moisés. Moisés. Lá vem o faraó. O faraó vem com o seu exército grandioso. Vem para nos tomar de volta, para nos voltar, sermos escravos, sermos mortos aqui. O que o povo fala? Moisés, não haveria sepultura suficiente no Egito para que nós morrêssemos aqui? Ora, aquele povo tinha visto várias coisas maravilhosas que Deus tinha feito, coisas grandiosas. Mas você vê quando as pessoas estão somente olhando com seus olhos carnais, elas não conseguem imaginar o milagre que Deus pode fazer. E Moisés foi falar com o Senhor, Senhor, e agora? E o que Deus fala com ele, Moisés? Fala com o povo que marche. Vamos, confia, acredita, começa a andar, começa a fazer alguma coisa. E o que aconteceu naquele dia? O mar se abriu. Quando você confia no milagre de Deus, quando você confia que Deus é o seu tudo, que Deus é o seu Senhor, que é nele que está a sua esperança, você não precisa ver para acreditar com os seus olhos, você precisa confiar e ter fé e saber que Ele é o seu Senhor, que Ele faz milagres acontecerem, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será, eternamente. E confiar nele, acreditar nele, e não duvidar do seu coração. Você vai ver a dificuldade acontecer, você pode ver a dificuldade acontecer na sua frente, mas se você está no caminho que Deus escolheu para você seguir, apenas continue confiando em Deus. Ele vai abrir uma porta que tiver que abrir a porta, Ele vai abrir outro caminho se tiver que abrir outro caminho, mas apenas confie em Deus, confie no Senhor. Muitas vezes nós estamos confiando, nós vemos as situações acontecendo, milagres já foram feitos na sua vida. Mas chegou um certo ponto que você falou e parou e fez igual o povo. E agora? E agora, Moisés? Eliseu? Mas será que Deus poderia, mesmo que Deus abrisse a janela dos céus, poderia ele fazer tal coisa? O que Eliseu falou para ele? Olha, vai acontecer, mas você verá, mas não comerá. Não irá usufruir, porque você duvidou no seu coração da palavra de Deus. Você preferiu olhar com seus olhos carnais e deixar de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Está passando uma situação difícil, complicada? Estou, mas eu estou confiando em quem? No Senhor, ou que nos meus olhos estão me mostrando? Eu estou confiando em quem? Nas situações que estão na minha frente, as situações adversas, as coisas estão ruins, as coisas estão ficando cada vez pior, mas estou confiando em quem? Em Deus ou naquilo que eu acredito ser verdade ou não verdade? Nos meus próprios conceitos, naquilo que me afasta de Deus, no meu dinheiro. Eu confio no meu dinheiro, eu tenho dinheiro para isso, porque eu confio nele, eu confio no que eu estou vendo. Seu dinheiro vai acabar e você vai perecer com ele. Não vai te levar para onde Deus quer que você vá. Sinto muito te dizer isso. Não vai adiantar de nada. Porque tem coisas que é somente Deus fazendo milagres que pode mudar a sua vida. O dinheiro pode te dar o melhor hospital, mas ele não pode recuperar sua saúde quando os médicos falam que não há mais jeito. Você pode fazer os melhores médicos, as melhores situações. Eu vi uma vez influenciadores aí que falam por aí, que hoje em dia são os influencers, né? A mãe dele estava, eu não sei qual era o problema dela, mas ela estava no Albert Einstein, não, ela estava num hospital normal. Era privado, mas era um hospital, hoje em dia, como se fosse olhar, um médio hospital.
E ele tinha muito dinheiro, ele tinha dinheiro. Chegou a certo ponto, ele foi para o médico e falou assim: e se eu levar minha mãe para o Albert Einstein, em São Paulo, que é o melhor hospital do Brasil para muitos, que é onde estão os melhores médicos? Ele olhou e falou: olha, você não entendeu ainda. Você pode levar ela para lá, você vai gastar seu dinheiro, mas aos olhos humanos não tem mais jeito. Você pode levar ela para lá. E ele levou. E o que aconteceu? A mãe faleceu do mesmo jeito que o médico havia falado anteriormente. Porque ele tinha um dinheiro. Tinha, não tinha? Tinha. Ele podia disponibilizar as melhores coisas. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. Mas a confiança em Deus, acreditar em Deus, ter fé em Deus, é saber que milagres podem e vão acontecer. Coisas que o dinheiro não compra. Mas se você tiver fé, acreditar, você pode ter certeza que o caminho será aberto, que o milagre irá acontecer. Muitas vezes está vendo só portas fechadas, situações bloqueadas, problemas que parecem impossível. Mas o salmista fala que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que está no mais alto e sublime trono. Porque se ele fala: olha, eu olho para o alto, da onde vem o meu socorro, da onde que vem o meu milagre, da onde que vem as situações que eu não posso resolver, mas eu acredito e confio que Ele pode mudar a minha vida. Eliseu estava ali falando: olha, vai acontecer amanhã, neste mesmo tempo, o milagre irá acontecer nessa cidade e todos verão. Alguns duvidaram, o que duvidou padeceu, mas os que confiaram experimentaram qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Coisas maravilhosas aconteceram. Se você não sabe o resto dessa história, o povo ali depois da Síria, o exército, que estava com seus mantimentos, tudo ali, o povo foge. Porque Deus faz acontecer um milagre. O povo foge, achando que o povo de Samaria tinha se juntado e tinha feito coisas grandiosas. O povo ali foge, o exército inimigo foge. Naquele mesmo tempo, o milagre aconteceu e Samaria ficou livre daquele povo que estava ali afligindo, daquele exército que estava ali afligindo. Deus fez um milagre acontecer quando ninguém esperava. Depois você lê na sua casa o restante, não vou ler não, senão vai prolongar muito aqui. Mas você vê que o milagre acontece. A situação que era totalmente inesperada, você vai ver que é um milagre que acontece que somente Deus poderia fazer. E não outras pessoas. E não outro alguém. Mas somente Deus poderia fazer. E quem vê primeiro ainda são as pessoas que são humilhadas. Que eram as pessoas que ficavam escondidas ali fora do arraial. Porque eram as pessoas contaminadas pelo que chamamos hoje de hanseníase. Você sabe o que é? A lepra daquela época. As pessoas que vão lá e vê que o exército foi embora porque ouviram grandes barulhos, acharam que era um outro exército muito forte chegando. Mas era o próprio Deus fazendo o milagre acontecer. E aquele povo foi salvo, foi liberto. No outro dia, eles viram aquilo dali que Eliseu falou que ia acontecer. E quando abriu os portões, que eles viram a liberdade, que eles viram que a situação havia se normalizado, que eles poderiam voltar a ter uma vida normal, o povo corre em busca de mantimentos. E quem estava na frente dos portões? O capitão, que perguntou para Eliseu se Deus poderia fazer tal coisa. E esse capitão, nessa euforia toda do povo passando, é derrubado, é pisoteado e morre ali mesmo, de frente aos portões. Ele viu o que Deus tinha feito? Viu. Comeu? Não. Padeceu ali mesmo. Depois você vê a história completa na sua casa. Mas você vê que Deus fez e faz milagres acontecerem.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas ele fala da importância de nós estarmos o quê? Confiando em Deus. Lá no Salmo, abre na sua Bíblia para nós encerrarmos, para nós lermos, nós vamos encerrar. Salmo 37. Salmo 37. Nós já vamos encerrar. Vamos ler e vamos encerrar nossa mensagem de hoje. Salmo 37. Ele diz o seguinte, no verso 23. Já acharam? O que ele diz aí? Os passos de o quê? São o quê? De homem bom são o quê? São confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-os o quê? No seu caminho. Ainda que caia, não ficará o quê? Prostrado. Mas o quê? Pois o Senhor sustém com o quê? Com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o desamparado, o justo, nem a sua descendência fazer o quê? Mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua descendência é o quê? É abençoada. Ele não está falando, olha, é o Senhor que guia os passos. É o Senhor que faz o quê? Que nos abençoa. Ele fala, olha, se caiu, não ficará o quê? Prostrado. Se aconteceu qualquer adversidade, ele não ficará parado. Porque o Senhor que o sustenta, é o Senhor que estende a sua mão, a sua poderosa mão, para poder o quê? Fortalecer. Então tenha fé e acredite, está difícil, está complicado, mas fala, Senhor, o Senhor é que está guiando os meus passos, o Senhor é que está me sustentando, o Senhor é que me dá a mão forte, que me segura, que me sustém e que me mantém de pé, mesmo que eu caia, Cristo Jesus é que me fortalece. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é minha fortaleza. Se eu confiar nele, você pode ter certeza que o caminho se abrirá. Ele mostrará por onde você tem que andar, o que você tem que fazer, como agir. Deus mostra, Deus guia, Ele é o Senhor daqueles que decidem no seu coração ter Ele como Senhor da sua vida. Tenha fé, acredite, coloque a sua confiança em Deus, coloque sua expectativa em Deus. O salmista aqui fala, olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi que desamparado justo. E nem a sua descendência fazer o quê? Mendigar o pão. Eu jamais vi. Porque o justo confia e tem fé em quem? No Senhor. Então acredite, tenha fé, coloque sua expectativa, o seu coração diante de Deus, que Ele vai abrir um milagre na sua vida, Ele vai abrir caminhos na sua vida. É mudança. É aquilo que você está precisando, aquilo que você está querendo, que o diabo pode tentar cercar você, mas Deus fará um milagre se acontecer na sua vida. O exército tentou cercar o povo, ele cercou. Mas existia um profeta de Deus naquele lugar. E aonde tem profeta de Deus, o milagre acontece. E você é profeta de Deus na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja, você é profeta de Deus. Se você falar com o seu coração, ouvir a voz de Deus, profetize na sua casa, na sua família, que a sua família será do Senhor, porque o milagre irá acontecer e olha, não irá demorar. Você viu que ele fala, amanhã, ainda este tempo, o milagre irá acontecer. Então confia no Senhor. Confia na força do poder que há no nome do Senhor na sua vida, que você pode ter certeza que sua vida irá mudar. Amém?